Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. A vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, depois de a gente ter dado pausa por uns 5 domingos, se não estou enganado, com leitura do Evangelho de São João, voltamos à leitura corrente do Evangelho de São Marcos, que é previsto para esse ano litúrgico B. Hoje Nosso Senhor faz umas provocações depois, claro, de provocado. Provocação depois de provocado, eu acho engraçado. Para vocês entenderem, os fariseus eram um movimento que tinha surgido na época da dominação já dos romanos sobre Israel. Cercados de pagãos, dominados por pagãos politeístas, surgiu então esse movimento de uma maior fidelidade à prática da lei de Deus, da lei de Moisés, que era algo próprio do povo hebreu, do povo judeu. Com isso, surge esse movimento que tinha essa intenção de fazer o povo viver a lei de uma forma perfeita. Porém, é bom entender, uma coisa é a lei, a Torá, aquilo que está escrito nos primeiros 5 livros. Outra coisa é a interpretação que foi se dando sobre estas escrituras. Muitas vezes, os ensinamentos dos rabinos tinham mais peso do que a própria palavra de Deus em si. Muitos ensinamentos foram começados a ser compendiados, foram juntados em volumes. O volume mais antigo, mais próximo dessa época, é o volume chamado Mishnah. Mishnah é um conjunto de ensinamentos dos rabinos sobre a prática da lei. E nesses ensinamentos todos, os mandamentos que poderiam ser bem mais diretos, simples e fáceis de se lembrar, se multiplicaram, se tornaram mais de 600, só para vocês terem ideia. Então, muito preocupados com a pureza ritual, ou seja, a pureza que era somente para os sacerdotes que fossem oferecer o sacrifício, os rabinos começaram a interpretar que devia ser estendida ao povo todo. E assim essa questão aí que se fala de lavar as mãos, não era por motivos de higiene para evitar contaminação ou doença, naquele tempo não havia essa consciência.
A preocupação era ritual. Por exemplo, eles acreditavam que se fossem no mercado e no meio do caminho se cruzassem com um enterro, eles tinham que voltar para casa, trocar de roupa e lavar a roupa que estava usando na hora que encontrou o enterro, e tinham que se lavar também e ficariam impuros até o fim do dia, ou seja, sem poder ir ao templo, sem poder entrar na sinagoga, sem poder se reunir com os outros para rezar, só para vocês terem ideia como era a coisa. Se de repente topasse com uma mulher e descobrisse que essa mulher estava menstruada, também eram considerados impuros. Se de repente cumprimentasse sem querer e percebeu que era um publicano, cobrador de impostos, pecador público, um pagão ou sei lá o que, eles se consideravam impuros. Se na feira tocasse a mesma mercadoria que foi tocada na mesma hora praticamente por uma prostituta, eram considerados impuros. Então a impureza era interpretada nesse sentido do ritual que tinha que estar certinho, perfeitinho, purificadinho para poder ir estar na presença de Deus, entrar no templo, rezar, oferecer o sacrifício. Vocês entendem agora o porquê da indignação de Nosso Senhor com aquele povo que estava preocupado demais com a religião apenas externa e não preocupados com conversão de verdade? Então, quando Nosso Senhor, indignado diante da observação do fariseu, vai dizer, por exemplo, chamado de hipócritas: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Chama de hipócritas. Hipócritas, se vocês não sabem, é engraçado a origem da palavra. Hipócrates eram os atores de teatro. Sabiam disso? Os atores de teatro recebiam esse nome, porque uma coisa era a vida deles, outra coisa era a atuação na peça teatral. Aí ficou como sinônimo de duas caras, essas coisas todas. Não é à toa que até hoje, por exemplo, o símbolo do teatro são duas máscaras, uma com cara de feliz e outra com cara de desespero. Não sei se vocês já perceberam. Pois bem, eram as hipócritas, melhor dizendo. As caras, as atuações. Então, duas caras ficou como sinônimo de pessoa que diz uma coisa, mas no seu dia a dia age de forma contrária ao que foi dito. É isso que Nosso Senhor reprova. A religião de verdade, ela deve agir, a começar por dentro de nós, que na mentalidade hebraica é chamada de coração. O coração é o mais íntimo da pessoa, aquilo que ela tem de mais próprio. O que torna impuro o ser humano não é o que ele engole, mas aquilo que sai de dentro, porque sai do coração. E Nosso Senhor diz: a fonte está suja. Então a fonte lá dentro, onde nasce a água, está suja. Não é o ao redor da fonte que nos preocupa, é o que está lá dentro. Vocês me entendem? Até hoje nós também corremos esse risco de praticar uma religião de atos externos, de rituais, de pompas, para encher os olhos de qualquer um que nos veja com cara de piedoso, com cara de santo, com cara disso, com cara daquilo. Se essas realidades externas não forem uma manifestação da realidade interna, o primeiro prejudicado nisso tudo somos nós mesmos, para começo de conversa. Está me entendendo? E segundo, a gente põe o nome de Deus exposto à ridicularização. Porque se os próprios que são dele são falsos, meu Deus, o que será que está motivando essa falsidade? Já imaginou? Agora, claro, tome cuidado. Às vezes tem gente que, querendo dizer que dentro de religião e dentro de igreja só tem gente que não presta, acaba se afastando. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, um cara querendo dar uma de sabido, chegou a escrever e publicar: prefiro ir para o inferno com os meus amigos do que ir para o céu com os hipócritas. Estava escrito desse jeito. Alguém devia avisar ao autor da frase que hipócrita não entra no céu. E no inferno ninguém é amigo de ninguém. No inferno todos são inimigos e todos se odeiam.
E quem é falso não tem lugar no céu. Hipócrita não entra no céu. Então a frase ela é bem satânica. Ela é satírica para começo de conversa, porque fazer sátira é você fazer cabeça, digamos assim, cabeça. É você fazer piada com o próximo para fazer todos rirem do outro. Isso é fazer sátira. Ele foi satírico para começo de conversa, mas acabou se tornando satânico. Até parece as palavras muito parecidas uma com a outra. No céu não entra hipócrita e no inferno ninguém é amigo de ninguém. Cuidado com aquelas historinhas que vê o diabo como um cara legal e que no inferno é festa todo dia, regado a cerveja ou a melhor das pingas. Tome cuidado com esse tipo de caricatura. É por acreditar nessas fábulas que muita gente acaba por se perder. E relaxa. E vive a vida adoidado segundo o que dá na telha e não faz o bem a seu ninguém. Digo isso porque a religião ela não se resume às práticas de piedade. Na carta de Santiago, nossa segunda leitura de hoje, ele vai nos exortar a sermos praticantes da palavra e não meros ouvintes. A religião pura e sem mancha diante de Deus é esta. Aí fala basicamente das obras de misericórdia. Assistir os órfãos e as viúvas, suas tribulações, não se deixar contaminar pelo mundo. Isso tem uma carga de responsabilidade enorme. Isso deve nos fazer refletir sobre o tipo de oração que nós temos feito. Com que disposição nós temos vindo à missa? É um passatempo? É só porque já faz parte da tradição? Olha aí, tradição com T minúsculo, do jeito que Jesus reprovou. Quando você faz as coisas por mero hábito, sem pensar na profundidade do que está acontecendo, daquele lugar onde você está indo, com quem você vai encontrar. Claro, você não vai se encontrar, você não veio aqui para se encontrar com quem está do seu lado. É por isso que eu acho um pouco ridículo quando alguns padres vão começar a missa. Olha para quem está do seu lado. Já disse isso, já disse aquilo. Pelo amor de Deus, a gente precisa forçar a barra. Educação vem do berço, não é o padre que tem que ensinar, nem o professor, não. Eu não tenho que chegar aqui obrigando todo mundo a olhar quem está do lado. Fale com ele, fale com ela. Diga, que bom que você veio. Meu Deus, que coisa imbecil. Não precisa fazer isso, não. O alguém que a gente vem encontrar aqui não é o seu vizinho de banco. O alguém é Jesus. Este é o alguém que viemos encontrar. Claro que à medida que a gente se encontra com Jesus e aprende com Ele a ser gente, a gente vai tratar bem as pessoas. Amai-vos assim como eu. Você vai chegar discretamente, você vai cumprimentar as pessoas. Se vê que a pessoa está rezando, fique calado. Não atrapalhe a oração do outro. Isso é feio. A gente veio aqui para encontrar alguém infinitamente mais importante. E é a palavra dele que é mais importante do que a minha que eu tenho que dizer. São as lições que ele me dá que são mais importantes do que aquela que eu vou trocar numa conversa com um vizinho de banco. Repensem, meus filhos. Com Jesus a gente aprende que se deve dar a vida, do contrário não se agrada a Deus. Com Jesus a gente aprende a medida do amor ao próximo. Amai-vos assim como eu vos amei. E se a oração que nós fazemos não se torna um encontro com Ele, não se torna um aprendizado com Ele, nós vamos voltar para casa do mesmo jeito ou piores do que quando saímos hoje de manhã cedo? A religião que agrada a Deus. Nosso Senhor não reprova a oração. Nosso Senhor não reprova necessariamente as práticas exteriores de piedade. O que Ele reprova é a incoerência de quem quer ser visto como o piedoso, mas não obedece a Deus naquilo que é mais simples e básico, para que no mundo o povo, vendo nosso comportamento, chegue à conclusão: realmente Deus existe e vale a pena ter Ele fazendo parte da vida da gente. Entenderam?
Ou será que eu falei grego? Padre, domingo que vem a igreja vai estar vazia, porque o povo achou que era falso. Problema de vocês. Eu estarei aqui, se Deus quiser. Porque ai de mim, se não for sempre aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tem a me dizer. Ai de mim, se eu negar a mim mesmo a chance de aprender algo grande, algo novo, algo que talvez já tenha sido dito no passado, mas que eu não tenha dado aquela atenção que era devida. Eu venho, não porque o mandamento manda, nem porque é um mero costume ou hábito. Eu venho porque eu preciso me encontrar com Ele. O venerável Fulton Sheen, para quem não sabe, era um bispo norte-americano muito inteligente. Foi ele que começou, digamos assim, a fazer programas na TV para anúncio da doutrina católica. Vocês pensam que foi Canção Nova no Brasil? Ih, o Brasil está atrasado. Incrível. Lá nos anos 60, 70, Fulton Sheen já fazia programas para rádio, programas para televisão explicando a fé católica. Uma vez Fulton Sheen disse assim: você me diz que não vai à igreja porque lá está cheio de gente hipócrita, falsa? Vem assim mesmo, cabe mais um. Vem assim mesmo. Sempre cabe mais um, pode chegar. Quem é inteligente riu. Pois bem, peçamos a graça de que em cada Santa Missa a gente realmente encontre Jesus, que a gente realmente aprenda dele, que a gente realmente leve a sério. Ou será que eu estou falando tão genericamente que vocês ainda não entenderam como colocar isso em prática? Não sabem? Reveja o Salmo foi cantado, aí você fica assim, embevecido, não é? Oh, que voz linda, que Salmo bem cantado. Tem gente que coloca às vezes o comentário, quando há uma transmissão, não é assim às vezes? O pessoal da Páscoa não me deixa mentir não, pelo amor de Deus. Muitas pessoas, às vezes o pessoal está cantando o Salmo, oh, coisa linda, maravilhosa, mas preste atenção nas palavras. Olha o que foi dito hoje, são conselhos bem práticos. Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará. Não está dizendo assim, Senhor, quem é que vai para a igreja? Quem é que vai ocupar os bancos na hora da missa? Não é isso que está, não. Senhor, quem morará em vossa casa? Quem estará no céu? Quem estará na presença de Deus? Quem estará em Deus? É aquele que caminha sem pecado, olha, e pratica a justiça fielmente. Que pensa a verdade no seu íntimo, e não solta em calúnia a sua língua. Olha, já está dando conselhos mais práticos. Praticar a justiça, pensar e dizer a verdade, não ficar fofocando, nem falando mal dos outros, nem divulgando as falhas alheias. Que em nada prejudique o seu irmão, nem cobre de insultos seus vizinhos. Ou seja, gente barraqueira não entra no céu. Procura ter uma boa convivência com quem está próximo. É educado, ajuda, está à disposição. Que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Ai, meu Deus do céu, que não dá valor algum ao homem ímpio. Quantos valores nós damos a quem não merece? Não é? Olhe os seus ídolos, você é fã de quem? Qual é o cantor ou a cantora? Qual é o ator ou a atriz? Qual é o jogador de futebol? Ou a jogadora do vôlei, sei lá, de repente. Às vezes são pessoas que até são boas no esporte ou na arte que fazem, mas quando abrem a boca para dizer alguma coisa, Deus do céu, tape os ouvidos das crianças. Não dá valor algum ao homem ímpio, mas honram os que respeitam o Senhor. Honrar, minha gente, não é bajular. Honrar não é toda hora estar paparicando. Honrar é levar a sério, gostar de ter por perto, ouvir, buscar conselho daquela pessoa, ter aquela pessoa como referência de uma humanidade séria que vale a pena. Não empreste o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra
o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Pena que a versão do Brasil, se eu não me engano, também cortou alguns versículos. Porque tem um versículo que diz assim: é aquele que sustenta a sua palavra, mesmo que se prejudique. Na versão em português, na liturgia das horas, diz assim: o que sustenta o que jurou, mesmo com dano. Mas a gente pensa logo: eu juro, juradinho. Não é assim? Juro, juradinho. Não, não é isso não. Não é sustentar o jurado do juradinho. É o que mantém a sua palavra, mesmo que essa palavra o leve ao prejuízo, mas mantém, porque verdade é verdade. E eu não posso tergiversar, eu não posso fazer de conta, eu não posso fazer arrudeios, eu não posso fazer joguinho de cintura, que é para ver se mesmo eu dizendo a verdade meio velada, eu tenho que forçar o outro a adivinhar o que eu estou querendo dizer. A pessoa que estará na presença de Deus é uma pessoa de palavra e mantém o que disse, mesmo que a verdade o coloque em situação constrangedora. Reflitam. Hoje em dia não é difícil ter acesso, quando voltar para casa, você pode ter acesso à liturgia da palavra. Você pode rever o vídeo que está sendo transmitido da missa toda, ou qualquer plataforma de internet. Eu recomendaria o iLiturgia. É pago, mas não passa de R$20 não. Está ao alcance da maioria de vocês. Para ter sempre contato com a liturgia da palavra de cada dia. Meus filhos, aprendam. A fé não é questão de reza. Religião nossa não é questão de reza, é questão de atitudes. Aquelas que a gente aprende somente com nosso Senhor e com todos aqueles que aprenderam com Ele e transmitiram isso adiante. A verdadeira tradição, com T maiúsculo, é isso. O que os apóstolos aprenderam de Jesus, transmitiram. E isso foi passado por gerações, até chegar nos nossos tempos, em nossos dias, também na nossa cidade. Que a gente aprenda. E não perca a oportunidade nunca de estar com o Senhor, ouvi-lo e aprender dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.